Olá, pessoal. Agora, para a gente conseguir concluir aqui as operações de autocadastro, de autenticação, né, logout, vamos lá. Então, nossa aplicação, ela já está suportando aqui o cadastro. Quando a gente se cadastra, a gente já tem um login automático, né? É, mas aqui, né, a parte de login mesmo, a página de login, nós ainda não temos. Então, vamos partir desta etapa, beleza? Então, né, já deixei aqui os arquivos que são de interesse abertos, né? Reparem que eu fiz um commit, então já, né, o código da aula anterior já tem um commit específico lá no GitHub, né? E aí, como eu disse, deixei os arquivos já de interesse aqui prontos para a gente editar. Então, pessoal, vamos fazer aqui a página de login, tá? De novo, como isso daqui é HTML, tá? É um tipo de código que eu não preciso explicar, porque vocês já estão bem acostumados, né? Então, eu não vou fazer aqui do zero. Eu vou simplesmente, né, trazer pronto, beleza? Então, vejam, o login, né? Ele se parece no formato aqui com o sign up, né? A diferença é que, né, aqui a gente muda alguns textos, a gente muda a rota, né? Então aqui vai para barra login usando post, né? Mudei o texto aqui do botão. E os únicos campos que são interessantes para o login são nickname, né? Geralmente a gente utiliza e-mail também, né? Ou username, enfim, os termos podem variar aí. E a senha, certo? Então a gente já tem aqui nosso HTML pronto, tá? Então, nesse momento, se eu atualizar aqui a página, né? Ó, agora eu tenho um formulário para cadastrar-se e um formulário para entrar, tá? Mas esse formulário, né? Se a gente preencher ele aqui, né? A gente ainda não tem a rota post para o login, né? Nós só temos o get ali que é para obter o formulário, certo? Então, vamos lá. A gente vai no arquivo aqui de rotas, né? Rotas relacionadas especificamente à autenticação e vamos criar aqui, da mesma forma que a gente fez com o signup, né? A gente tem o signup get, que é o aqui, ó, get vai para o método signup, a gente tem um post, né? Vou fazer algo parecido com o login. Então, vamos lá. Aqui a gente muda para post. O caminho é o mesmo. E aqui dentro do Auth Controller, vamos criar um login post também. Beleza? Então, aqui a rota está feita, né? Agora a gente precisa ir lá no controlador e criar este método, né? Então, pego aqui, né? Vou colocar abaixo do login normal, que é o get, né? Static. Aqui, como vai ter acesso ao banco de dados também, vou colocar como async. E aí, login post. Hack has. E aqui vai ser o método que vai processar a operação de autenticação. Então, o que nós vamos precisar fazer aqui? Da mesma forma que a gente fez lá com o cadastro, né, com o sign-up, né, eu vou precisar coletar os dados que foram enviados no formulário. Então, const, nickname e password, né? Aqui vai ser só isso. Eu pego isso do hack.body, beleza? Feito isso, né, a autenticação, ela, bem como o cadastro, né, a gente tem que fazer algumas verificações, tá? Então, a primeira verificação é verificar se o usuário existe, né? Vou colocar aqui, ó, verificação de nickname. Depois a gente vai ter que fazer a verificação de senha também, né? De senha. Então a gente tem que fazer verificações parecidas, né? Mas aqui o objetivo é diferente, né? Aqui quando eu estava fazendo o cadastro, a gente verificou o nickname, mas a ideia era evitar que um outro usuário se cadastrasse com o mesmo nickname. Então a gente esperava, né? A gente estava torcendo ali para não existir um usuário cadastrado com o nickname que foi submetido. Aqui é o contrário, né? Aqui eu vou tentar buscar um usuário e eu espero encontrar. Se eu não encontrar um usuário com esse nickname que foi informado no login, eu vou ter que exibir uma mensagem de erro para o usuário. Tudo bem? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer a verificação de nickname? Tentando buscar um usuário, né, cujo nickname seja igual ao que foi informado. Então, const usuário await usuário.find one, né? E aqui vai ser parecido com aquela outra busca, porque né, a gente também está buscando o usuário por nickname. Mas como eu disse, aqui a gente espera, né, o caso ideal é que a gente encontre este usuário. Então, onde o coluna nickname, né, tiver o valor que veio na variável nickname, né? Então, beleza. Fiz a busca de usuário. E aqui, se não houver usuário, tá? Vamos lá. Só para comparar aqui, né? No post, olha só. Se houvesse um usuário, quando a gente buscou ali com aquele nickname, se houvesse, a gente emitia uma mensagem de erro, tá?
Aqui vai ser o contrário. Se não houver um usuário, quer dizer que tem algo de errado, né? Então a gente, de novo, utiliza flash message, né? Para informar aqui o que aconteceu. Né? Então olha só, o usuário não é encontrado. Né? E aí a gente redireciona novamente para o login. Né? Então login, hack, has, e coloca um return aqui para garantir que o código a seguir não vai ser executado. Né? Então a gente finaliza a execução desse método. Beleza. Vamos já avançar aqui para a senha, porque depois a gente testa tudo de uma vez só. Tá? Agora, beleza. Não deu problema com o usuário, a gente encontrou um usuário certinho, né? Agora que a gente encontrou esse usuário, a gente tem que verificar se a senha está correta. Tá? E aqui eu vou criar tipo uma variável booleana, né? Para guardar ali se a senha está correta ou não. E para verificar se a senha está correta, o bcrypt também tem um método pronto para isso, né? Veja só, bcrypt.compare sync. E o que eu vou passar aqui? Eu vou passar a senha que eu recebi do formulário de login, né? Ali, ó, a minha password, com a senha que está dentro do usuário. Veja só. Então, usuário.password. Aqui, pessoal, é importante vocês observarem o seguinte. Dentro de usuário, eu não tenho a senha que realmente foi digitada, né? O que eu vou ter de verdade? Eu vou ter apenas o hash da senha, né? Então, repare. Ele não vai simplesmente verificar se senha, né, se password é igual a usuário.password. Se eu fizesse isso, ia dar falso sempre, né? Por quê? Isso daqui é a senha real que o usuário digitou no formulário de login, e esse daqui é o hash da senha. Percebe? Então, são coisas diferentes. Mas, quando a gente utiliza aqui ó, o método compare do bcrypt, ele já sabe o que ele tem que fazer. O que ele vai fazer aqui por debaixo dos panos? Ele vai pegar essa senha que foi preenchida aqui no formulário, né? A senha que a gente digitou aqui, e ele vai fazer o mesmo procedimento que ele fez na hora que a gente executou o cadastro, né? Ou seja, ele vai calcular o hash dessa senha, tá? E aí ele vai comparar com o hash que está armazenado aqui no usuário. Tudo bem? Só para ficar claro que isso daqui, ó, né? Colocar dessa forma, não funcionaria. Porque aqui é o hash da senha que foi armazenado no banco, enquanto isso daqui é a senha que foi digitada no campo. Então, são coisas diferentes. Quando a gente vai fazer a autenticação, lembre-se, os sistemas não guardam a senha de verdade do usuário. Então a gente tem que pegar a senha que o usuário digitou, calcular o hash e comparar com o hash que foi armazenado previamente. Beleza? Então, a gente já fez essa comparação. E aqui a gente vai ter um valor verdadeiro ou falso para dizer se essas senhas são iguais ou não. Tá? Vamos lá. Se a senha não for igual, né, vamos fazer aqui um tratamento. Então, if, né, senha não for correta, né? Então, olha lá, negação, né? Se a senha estiver diferente, o que nós vamos fazer? Vou até copiar aqui que vai ser parecido. A gente vai criar uma mensagem de erro, né? Então, vamos lá. Só colocar aqui, ó, senha inválida, né? Beleza. E aí a gente redireciona de novo para o login, né? A gente renderiza novamente a página de login e previne que o código que estiver aqui abaixo seja executado, né, como return. Agora, né, se não entrar em nenhum desses ifs, quer dizer que está tudo certo, né? Então o usuário ele digitou nickname e password corretamente, tá? Aí aqui a gente realmente autentica o usuário, né? Então como que a gente faz essa autenticação? Primeiramente, é legal colocar aqui uma mensagem de sucesso, né? Nem todos os sistemas colocam isso, porque quando o usuário consegue autenticar, ele simplesmente já vai ver, né, isso por meio da página ali dele do perfil dele sendo exibido. Né? Mas eu vou colocar aqui uma flash message dizendo autenticado com sucesso. Beleza? Ok. Então, coloca uma flash message. E aqui, pessoal, a lógica de autenticação vai ser a mesma que eu fiz lá no final do cadastro, né? Como que é? Para eu indicar no meu sistema, pessoal, a regra que eu criei no meu sistema para indicar que o usuário está autenticado é simplesmente guardar o ID do usuário na sessão, tá? Então eu posso até copiar aqui, ó. A lógica é a mesma, né? Então a gente pega, só tomar cuidado que aqui eu chamei de usuário, né? Olha lá, aqui eu chamei de usuário, não de user. Então eu vou colocar aqui, ó, usuário.id. Então a gente pega o ID do usuário, que acabou de fazer a autenticação, guarda na seção aqui, nesse atributo user ID, tá?
Repara, esse atributo é o jeito que eu criei, tá? Então, se eu estou trabalhando com ele desse jeito, desde o princípio, né? Então, desde que eu fiz aqui, ó, dentro da sessão, a variável que indica que o usuário está autenticado é essa, tá? Então, a partir disso, eu adotei esse nome aqui de propriedade para isso. Então, sempre que eu quiser verificar, eu vou usar user ID, tá? Estou falando isso porque, de repente, você pode falar, por que não a ID só, né? Poderia ser, né? Poderia ser somente ID, né? Funcionaria, só que aí todo lugar tem que lembrar de chamar de ID dentro da sessão, né? O problema é que ID pode ficar muito vago, né? O ID do quê? É por isso que eu prefiro colocar aqui, ó, user ID, que já fica bem claro que é o ID do usuário, né? Então a gente guardou o ID do usuário na sessão, e aí a gente redireciona aqui para home, né? Só que aí, de novo, quando a gente usa o redirect, para as flash messages funcionar certinho, a gente precisa forçar que a sessão, o arquivo aqui de sessão seja salvo com antecedência, tá? Por isso que eu usei essa estratégia, igual a gente fez lá na parte de cadastro, né? Beleza. Então, já posso testar aqui, verificar se está funcionando certinho, né? Vamos lá. Então, atualizar aqui a página e vamos tentar primeiramente com alguma coisa que não existe. Então, ABC e uma senha qualquer, né? Olha lá, usuário não encontrado. Agora vou tentar com o usuário que existe, só que uma senha incorreta, né? Senha inválida. E agora, né, com tudo certinho. Nickname existente no banco. E a senha, né? Eu estou criando as senhas aqui sempre 1, 2, 3 para não esquecer, né, para todos os usuários. Então digitei aqui 1, 2, 3, entrar. Olha lá. Usuário autenticado com sucesso, né? O menu aqui já mudou, tá? Temos o botão de sair, né? Beleza. E de novo, como é uma flash message, se eu começar a navegar aqui, né? Olha lá. Né, a flash message desaparece. Beleza? O que falta a gente fazer aqui? Faltam duas coisas. Implementar o logout também, que é bem simplesinho, né? A gente tem que implementar o logout. E depois, uma coisa que eu acabei de esquecendo de expor aqui é o seguinte: o nosso menu ele está mudando quando o usuário está autenticado. Então, o usuário autenticado, né, ele vai ter acesso aqui a esses links. Porém, a gente não está impedindo o usuário que não está autenticado de digitar diretamente ali o endereço na barra e acessar essa página, tá? Agora que eu estou autenticado vai ficar difícil mostrar isso, mas vamos programar então a funcionalidade de sair. E aí depois a gente vai conseguir ver que essa página está aberta, né? Acaba ficando aberta para o usuário que não está logado ainda, tá? A gente só tratou ali de não mostrar os links, só que a gente também tem que criar um middleware para bloquear esse acesso para o usuário não autenticado, beleza? Então, vamos lá, implementar primeiramente o logout, né? Então, a gente volta aqui. A gente vai precisar de uma rota, né? Reparem, quando a gente criou aquele botão de sair, aqui em Layouts, a gente já definiu, né, qual vai ser o caminho para sair. Vai ser esse barra sair. Então, vamos lá. Router.get mesmo, sair, né, auth controller, ponto. Aqui, né, como eu estou usando o nome dos métodos sempre em inglês, repara, aquilo que é mais do lado do código, eu estou tentando manter em inglês. Aquilo que o usuário enxerga, né, aí às vezes a gente coloca ali em português para facilitar e para a navegação ficar mais natural. Beleza? Enfim, criei aqui o método, a rota para o logout, né? Então, salvei o arquivo, vamos criar o logout lá no controlador. Então, deixa eu minimizar aqui, né, os métodos que nós já criamos, para ficar mais fácil de se localizar. Então, olha lá, nós temos login, login post, sign up post. E agora, static logout, logout. Hack has, né? E aqui, como que nós vamos fazer esse logout, né? Bem simples, na verdade. A gente só precisa destruir a sessão, né? Pegar esse arquivinho aqui e excluí-lo. Como que a gente faz isso? A gente tem aqui um método pronto para isso, né? Então, hack.session.destroy, tá? Isso vai fazer com que a sessão seja apagada, tá? E aí o cookie lá no navegador do usuário vai parar de funcionar também, beleza? Então, apaguei a sessão, né? E aí a gente precisa só fazer um redirecionamento para algum lugar aqui, né? Então, uma vez que eu apaguei a sessão, eu vou redirecionar para login, né? Então, o usuário deslog já cai na página de login novamente. Ok? Então, de novo, vamos fazer aqui o teste, né, da funcionalidade. Então, estou logado e tal, clico em sair,
né? Demora um pouquinho mais porque ele vai apagar a sessão. E cá estamos, né? Usuário deslogado. E aí, né, eu posso, né, logar aqui, logar e deslogar à vontade. Deixa eu só conferir quais usuários que eu tenho aqui no banco. Code Master também, né? Então, Code Master. 1, 2, 3. Né? Olha lá, autenticamos, né? E podemos fazer logout à vontade. Aí, pessoal, o último detalhe que a gente precisa tratar aqui, com relação à autenticação, é o seguinte. O meu menu está escondendo os links aqui de acordo com a situação, né? Se o usuário está logado ou deslogado, né? O menu acaba aparecendo diferente, né? Ele está dinâmico. Mas você esconder o botão aqui que leva para a página de usuários não é a mesma coisa que protegê-los. Né? Você não está protegendo as rotas, você só está escondendo aqui o caminho. Mas, né, eu posso vir aqui, uma vez que eu já acessei, eu já sei, já conheço os caminhos ali no site, e veja só, mesmo deslogado, eu venho aqui e acesso /usuários. E funciona. Em momento algum a gente falou aqui no sistema que é para impedir o acesso do usuário a essa rota, né? O que a gente fez foi só esconder o link, mas o usuário, né, não necessariamente precisa do link para acessar algo. A gente precisa vir aqui no código de forma explícita, né, e falar que, bom, cadê? Essas rotas aqui, né, relativas ao CRUD de usuário, só podem ser acessadas se a pessoa estiver autenticada, tá? Então, vamos fazer isso, né? Em aulas anteriores, quando a gente tratou de middleware, a gente já fez isso de forma simulada, né? Agora vamos fazer isso de forma, digamos que, agora realmente verificando a questão da autenticação, tá? Então, a questão é, a gente precisa proteger as rotas aqui do CRUD de usuário, tá? Bom, aqui no meu caso eu não tenho nada de jogos, né? Eu não programei nada com relação a jogos, só deixei o link ali, mas a gente nunca chegou a programar. Se a gente tivesse um CRUD de jogos, também precisaria aplicar essa mesma restrição, né, lá na parte de jogos. Como aqui a gente só tem usuários, né, vamos aplicar somente aqui, beleza? Então, vamos lá, a gente vai criar um middleware, né? Então, router.use hack has next. Opa. Na verdade, a gente cria uma função anônima aqui, né? Então, ok. E aí, como que a gente vai programar esse middleware? A gente vai basicamente verificar se o usuário está autenticado. Então, se o usuário não estiver autenticado, né? hack.session.userid, essa é a forma de verificar se o usuário está autenticado, né? Verificar se existe um ID de usuário na sessão. Então, se ele não estiver autenticado, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar uma mensagem de erro, né? Então, de novo, flash, né, msg, e a gente vai falar aqui, ó, você precisa estar autenticado para acessar esta página. Beleza? Então a gente já programa uma mensagem de feedback e a gente redireciona para a página de login, ok? Bom, como a gente já conhece aquele problema do redirect, né? Que acaba não exibindo as flash messages, o que a gente faz? A gente força o salvamento da sessão, né? Então, vamos lá, né? Então, a gente força aqui o salvamento e apenas após salvar o arquivo de sessão, né? E aí quando ele salvar, ele vai salvar também a flash message que a gente acabou de criar, aí que ele executa o redirecionamento, ok? E aí, pessoal, a gente precisa impedir que o código continue executando, né? Então a gente pode colocar um return aqui, beleza? Então, se o usuário não estiver autenticado, né, a gente vai criar aqui a mensagem de erro, vai redirecionar e impedir que o código continue rodando. Se não, né? Ou seja, se a gente não entrar nesse if, quer dizer que o usuário está autenticado, existe um user ID na sessão. Se existe um user ID na sessão, como a gente está dentro de um middleware, a gente precisa rodar aqui o método, né, a função next, para que o Express continue processando a requisição, né? Ele prossiga ali com a execução do que for necessário. Tudo bem? Então, isso vai ser executado para qualquer acesso, né, a qualquer rota dentro deste arquivo, ok? Então, se quiser acessar qualquer uma dessas rotas, vai passar antes por este middleware, tá? É muito mais eficiente do que você fazer a verificação em cada um dos métodos, né? Então, em vez de fazer essa verificação em cada método, a gente cria um middleware e beleza. Agora, a gente pode testar. Então, vamos lá. Não estou logado.
vou dar um Enter aqui para ele, ou um F5, né, para ele recarregar essa página. E olha lá, né? Ele já me deu uma mensagem de erro e me redirecionou, tá? Se eu tentar acessar outra página, por exemplo, usuários/novo, né? Mesma coisa, né? Não deixa eu concluir o acesso. Agora, se eu autentico, né? Então, 1, 2, 3, né? Estou aqui na home, autenticado certinho. Eu consigo acessar essas páginas tranquilamente. Tranquilo? Beleza, então nosso middleware está trabalhando bem, né? Só mais uma coisa, né, que a gente pode melhorar aqui, que é o seguinte. Apesar do nosso middleware estar funcionando, pensa bem. A gente tem aqui um arquivo de rotas relacionadas ao usuário, né? E quando a gente fosse programar aqui a parte de jogos, vocês percebem que esse código aqui precisaria se repetir? Né? Porque a gente acabaria criando, eu vou até colocar aqui, não vou programar tudo, mas vou até colocar aqui para vocês entenderem melhor. A gente acabaria criando aqui um jogos rotas.js, por exemplo. Né? E aí, para exemplificar melhor, o que a gente teria aqui dentro? Vou tirar aqui essas rotas, tá? Mas isso daqui nem vou fazer por completo, tá? Bom, a gente teria um jogos controller, né? A gente teria um conjunto de rotas de jogos, né? Ou para jogos. E, de novo, para a gente controlar acesso, a gente precisaria desse middleware neste outro arquivo. Então, vocês percebem que a gente começa a gente acaba começando a ter repetição de código, né? Olha só, a lógica aqui de verificar se o usuário está logado acabaria se repetindo de um arquivo de rotas para o outro, tá? Então, o que a gente pode fazer? Você pode pensar assim, a gente poderia colocar esse middleware na aplicação toda. Né? Por exemplo, colocar no index, igual eu mostrei quando eu falei sobre middlewares. Né? Mas se a gente colocasse no index, o que ia acontecer? A gente acabaria impedindo o usuário de acessar até mesmo a rota de autenticação. Então, o usuário não está autenticado, mas ele também não poderia acessar a página de login. Não faz sentido, né? Então, assim, tem páginas que a gente não vai obrigar o usuário a estar logado. Tá? Então, eu não posso colocar isso no index, porque quando eu coloco aqui, eu estou criando um middleware que vai valer para tudo. Né? E esse middleware de verificar se está logado não pode valer para tudo. Né? Então, o que a gente faz? Pensando já nisso, né, um problema que viria quando a gente tivesse outros arquivos de rotas, a gente pode fazer o seguinte: em vez de programar tudo isso aqui, eu posso criar um método aqui na parte do controlador de autenticação, né? Veja bem, o controlador de autenticação serve justamente para reunir os métodos relativos à autenticação, à lógica de autenticação. Então, além desses daqui que servem para retornar páginas, tá? Eu posso criar um outro método que não vai ter essa finalidade, tá? Mas sua função vai ser verificar se o usuário está logado. Tá? E aí, sempre que não estiver, ele mesmo faz o redirecionamento para login. Então, vou criar aqui, vou chamar de make auth middleware. Veja bem, esse método não vai estabelecer um middleware. Ele vai criar uma função que pode ser usado como middleware aonde eu quiser. Tá? São coisas diferentes. Acho que talvez, concluindo aqui, eu consiga explicar até melhor. Então, veja só, ele vai ter todo o formato de middleware. Tá? Olha só, vai receber uma requisição, uma resposta e o next, né, igual um middleware. E aí, esse código, eu tiro daqui e jogo aqui dentro. Ah, professor, mas aí o middleware está feito aqui, no caso ele está valendo para quem? Né? Esse middleware vai ser executado quando? Do jeito que está aqui somente no Auth Controller, ele nunca vai ser executado. Né? Se você não criar, não colocar um... Deixa eu até dar uma limpada aqui. Isso. A gente só estabelece o middleware, ele só começa a valer quando a gente coloca ele em um router.use ou aqui no index, né? No app.use. Você colocou app.use, beleza? Você tem um middleware rodando. Aí ele vai estar valendo ali no contexto do index. Você tem um router.use, né? O seu middleware que você colocar aqui dentro vai estar valendo no contexto desse arquivo de rotas. Agora, você só criou aqui algo que parece com middleware, mas a gente não colocou app.use em lugar nenhum. Então ele não está valendo. Mas o que eu faço aqui? Agora, sempre que eu quiser um middleware com esse comportamento, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, em vez de criar uma função anônima, né? Rec, res e tal, eu vou tirar proveito do meu auth controller. Né? Então eu vou colocar aqui, auth controller ponto make auth middleware. Beleza? E aqui eu não vou colocar parênteses. Por quê? Quando eu coloco parênteses, eu estou obrigando o método a ser executado ali na hora.
A ideia não é essa. Eu estou falando aqui para o router que isso daqui é um middleware que ele vai ter que executar quando uma requisição vier. Sempre que uma requisição vier, execute esse método, tá? Então veja, eu deixei o método aqui pronto, né? E aí eu falo aqui pro router usar esse método como middleware. Por isso que esse método teve que ter o formato de middleware certinho, né? Inclusive, né? Tendo aqui o next e executando o next quando for correto. Ok? Aqui para funcionar, né? Só falta a gente também importar o Auth Controller. Se eu estou utilizando o Auth Controller aqui, eu preciso ter ele importado, tá? Então, beleza? Então veja só. Agora, eu utilizei o middleware de autenticação aqui e mais para frente, quando eu for programar a parte de jogos, né? Em vez de ter que reescrever todo esse código, né? Eu uso a mesma lógica de reaproveitar. Eu só chamo aqui, né? Vou até copiar aqui para agilizar, né? Eu só importo o Auth Controller, né? E chamo aqui, ó, router.use e passo aqui o meu método que vai trabalhar como um middleware, ok? Então, é legal que, além de a gente estar reaproveitando o código, né, evitando repetição de código, a gente está colocando a verificação de autenticação no lugar certo, tá? Por quê? Se a gente sai distribuindo isso nas rotas, a gente está fragmentando, né? Um código que é uma lógica de autenticação, a gente está colocando em arquivo de rotas. Às vezes a gente até faz isso, quando é uma coisa muito pontual. Mas, nesse caso, como é algo que essa verificação de autenticação se repetiria em várias partes do meu sistema, então convém a gente colocar no próprio controlador, né? E aí a gente só vai chamando onde for necessário. E, se em algum momento eu quiser modificar alguma coisa na lógica de autenticação aqui, que seja algo simples, como por exemplo, só mensagem de erro ou para onde que a gente deve redirecionar, fica fácil, porque isso está centralizado aqui no método só. Beleza? Então, de novo, lembrando que esse arquivo aqui eu só criei para explicar a ideia, né? Mas na verdade ele não está valendo. De novo, né? Se eu testo aqui, ó, usuário autenticado, opa, usuário autenticado consegue acessar, né? Aqui, ó, a seção de usuários, né? Consegue acessar a página de atualização, enfim, consegue gerenciar usuários e conseguiria gerenciar jogos se isso tivesse sido programado, né? Já o usuário que não está logado, quando ele tentar acessar aqui a URL para visualizar os usuários do sistema, né, não vai conseguir. E agora isso está mais organizado, beleza? Então, pessoal, a parte de lógica de autenticação é isso, né? Nós finalizamos aqui. Tá? Agora vocês conseguem aplicar isso, né? Controlar acesso ali no sistema tranquilamente. Vou enviar esse código para o GitHub e deixar disponível para vocês. E finalizamos então por aqui.